Primeiro, muito obrigado, Isabela, o Ed, o Júnior, né, o pessoal da EZ aí pelo convite, para a gente estar aqui hoje podendo falar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto muito, eu gosto bastante, trabalho diariamente, lido diariamente com ele, e em cima dele tem uma ferramenta que nós aqui da Firework estamos trabalhando, que é o Cool.dev, ter essa oportunidade de falar do assunto e da ferramenta que a gente está desenvolvendo, estamos trabalhando. Então, estou bem animado. É a primeira vez que a gente está apresentando, falando sobre o Cool, assim, num público aberto, né? Além da Firework, nossos parceiros, assim, tá? Pessoal, então, eu sou o Fabrício, tá? Boa parte aí me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou sócio aqui na Firework. A gente não tem muito cargo aqui na Firework, sempre que a gente vai colocar um cargo é até difícil. A gente é bem horizontal, bem simples nossa estrutura, né? Em montar squads de times de desenvolvimento. Então, entre os outros sócios aqui da Firework, eu me enquadro como head de desenvolvimento. Eu estou na área de desenvolvimento há aproximadamente 12 anos, um pouquinho mais. Aqui na Firework a gente trabalha bastante com projetos nacionais, internacionais. Eu especificamente tenho muita experiência com linguagem PHP e vários frameworks dentro dela, a linguagem Go e na parte de JavaScript, majoritariamente ali React é o framework que eu mais trabalhei. E DevOps, bastante DevOps, e parte de infraestrutura e configurações, né? A Firework, só falando um pouquinho, né? Somos uma empresa de serviços e produtos aqui de Bauru, localizada em Bauru, mas, né, hoje já com um time remoto, um time com vagas 100% remotas, né? E que a gente trabalha com projetos de software sob medida, principalmente para clientes, tá? Tanto no Brasil quanto fora. Podem dar uma acessada no site, olhar o nosso GitHub, tem bastante coisinha legal. Depois eu passo mais links para vocês. Legal. Pessoal, como o título da palestra diz, o título da palestra é a nossa agenda de hoje, tá legal? Que são ambientes de desenvolvimento modernos, containers, cool, certo? Então, vamos lá. Eu acho que dependendo do ritmo que eu tiver, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que acha que vale a pena interromper para perguntar, para complementar, fiquem à vontade, tá? Eu até nem sei como que foi os outros formatos, tá? O Júnior, Isabela, vocês me corrijam se eu tiver errado, se não for melhor, mas por mim não me importa, tá bom? De ter um bate-papo mesmo. Não, sem problemas. A galera, então, que tiver perguntas, não precisa colocar na ferramenta, só se não se sentir à vontade de perguntar no momento, tá? Mas caso contrário, pode ir mandando, então, que a gente vai respondendo. Perfeito. Bacana. Pessoal, vamos lá. Então, ambiente de desenvolvimento. Quando a gente fala, todo mundo aqui, eu imagino, seja desenvolvedor ou de áreas afins bem próximas, né? Que é o objetivo, é o tom da comunidade, né? Então, quando a gente fala de ambiente de desenvolvimento, o que exatamente eu estou querendo me referir? Eu estou me referindo a soluções e ferramentas que empregamos diariamente em todo projeto, toda aplicação que a gente se envolve, que a gente vai trabalhar, para conseguirmos fazer testes, para a gente conseguir implementar coisas, para a gente conseguir validar coisas nela, certo? A gente tem desenvolvimento de aplicações web, a gente tem desenvolvimento de aplicações mobile, tem desenvolvedores front-end, desenvolvedores de microserviços, desenvolvedores de embarcados, né? Temos diversos tipos de aplicações diferentes, mas todas elas precisam de um ambiente, né? Para que o desenvolvedor ou a equipe de desenvolvedores que estão trabalhando consiga contribuir junto e desenvolver ela de uma maneira eficiente, certo? Quando a gente fala do ambiente, então, tem duas partes importantes, né? Olhar o ciclo de vida do desenvolvimento em si, como que esse ambiente ele ajuda a gente a ter, ele determina um fluxo de desenvolvimento para a gente, e
software, ele só existe para as pessoas e para as pessoas utilizarem eles, né? Então, pessoas, na hora de fazer o software, também são as peças mais importantes, né? Da hora que a gente vai construir um software. Então, as equipes, como que a gente colabora e compartilha conhecimento dentro das equipes, desses ambientes. Quando a gente tem novos membros dentro de um projeto, quem tem a oportunidade aí de trabalhar em projetos maiores, com uma certa complexidade, uma boa área, né, uma base de código grande, eu aposto que já sentiram ali algumas dificuldades em adição de novos membros, né, a curva de aprendizado necessária para alguns ajustes na parte estrita de ambiente, por exemplo. Quem quiser depois comentar também, a gente bate um papo a mais. Diferenças. Como eu falei, existem várias aplicações diferentes e muitas vezes, cada vez mais, essas aplicações elas estão coexistindo, né? Então, eu tenho talvez toda uma stack de uma parte do front-end da minha aplicação separada do meu back-end e eles têm pessoas talvez diferentes que vão trabalhar especificamente cada uma delas, mas que precisam utilizar a outra parte para testar, para integrar, né, as duas. E foge um pouquinho ali do escopo de desenvolvimento daquela pessoa, do front-end do back-end, o back-end do front-end, por exemplo. E um ambiente padronizado que ajude os dois a conversarem e um utilizar o serviço do outro é algo muito bacana e é algo que, quando a gente fala de ambiente de desenvolvimento, é o que a gente busca e a gente pensa, né? Para tirar a diferença do sistema operacional, não precisar se preocupar com diferença de dependências pré-existentes, né? Pô, a minha versão de Node era a 12, mas o cara lá estava com a versão 8 ainda no dele, e deu problema depois nas dependências do projeto, por exemplo. Diferentes versões, né, do própria linguagem, framework, dependendo, né, pô, quem aí trabalha com PHP na própria máquina, eu tenho lá a versão 7.2, pô, mas saiu a 8 agora, e o projeto novo que eu tô acabando de entrar tá na 8, só que eu ainda tenho um projeto que é na 7.2, como que eu vou fazer? Eu vou ficar trocando de uma para outra? Tem soluções para isso, tal, mas ok, esse tipo, né, de trabalho, esse tipo de problema, acho que é bem corriqueiro para todo mundo que já se envolveu em mais de um projeto ao mesmo tempo. Certo? Próprio banco de dados, né? Porque, pô, além da minha aplicação, de eu ter toda a stack dela, tecnológica, que precisa para ela ser desenvolvida, para eu testar, implementar o que eu preciso, tem toda a dependência de tecnologia de banco de dados também. E dependendo do banco, tem questões de performance, questões que complicam ainda mais o setup do chamado ambiente, né? De desenvolvimento para minha aplicação realmente funcionar. Uma coisa muito comum, né, o desenvolvedor, ele é, por natureza, um cara que soluciona problemas e gosta de otimizar coisas. Então é muito comum, aposto que quem não fez exatamente, teve pessoas na equipe que fez, de criarem scripts, criarem helpers para facilitar o seu próprio fluxo de desenvolvimento, não é? Às vezes alguém, tem 4 comandos do Git que a gente tem que sempre rodar repetidamente. O cara vai lá e ele cria um alias, ele cria um scriptzinho, um bash, para facilitar isso. E depois ele compartilha com um amigo, compartilha com outro, tal. Isso é muito bacana, isso faz parte do desenvolvimento, né? E da melhoria contínua que o próprio desenvolvedor tende a tentar colocar no seu trabalho, né? No seu dia a dia. Legal. Cada desenvolvedor acaba com probleminhas disso, né? Cada desenvolvedor acaba com scripts ali específicos, manias, acaba conseguindo fazer algo mais rápido do que o outro às vezes, porque ele tem ali esse conhecimento e conseguiu automatizar alguma parte do processo dele que o outro não tem. E não tem uma forma, assim, generalizada, né? Uma forma comum de compartilhar isso, tá? É o que a gente vai tentar propor aqui de como atingir isso também. O termo DevOps está bem na moda, né? Eu coloquei ele no final aqui em negrito, porque a gente fala do ambiente de desenvolvimento, ele é sujeito hoje exatamente desse cara aqui chamado DevOps, que é aquela grande, esse grande novo papel, né? Muito em evidência nos últimos anos, e com toda razão, porque é um papel responsável por automação, por otimização do fluxo do desenvolvimento, né? Ligando a operação
seja ela durante o momento de desenvolvimento, seja ela na hora de testar, de deployar essa aplicação, de liberar essa aplicação para um ambiente de teste ou ambiente de produção realmente, e monitorar e ter feedback, trazer informação dessa aplicação. Então, estamos falando de uma parte da área de DevOps, né? Antigamente, pessoal, nem antigamente, muita gente aqui talvez ainda utilize, né? Tem várias soluções e ferramentas comuns para ambiente de desenvolvimento. Eu só citei duas aqui, que acredito que parte aí vai se identificar, parte do pessoal que está ouvindo. Vagrant, que era uma ótima solução para máquinas virtuais, né? Para você criar uma caixa, né? Uma box, que ele chamava, de uma imagem de uma máquina virtual, e pronto, você tinha exatamente a sua máquina virtual como se fosse o seu servidor, né? Esse era o objetivo, né? Você poder ter uma máquina virtual como se fosse o seu servidor de eventual deploy dessa aplicação, com todas as aplicações, dependências específicas daquela aplicação. Aqui na Firework, por exemplo, nós, durante muito tempo, utilizamos o Vagrant. Até 2016, mais ou menos, a gente estava utilizando pesadamente o Vagrant aqui. E quem já utilizou o Vagrant com o VirtualBox vai lembrar, já deve ter enchido o disco do HD algumas vezes, com o disco virtual dele ocupando gigas e gigas, chegando a centenas de gigas, dependendo da aplicação que você estava rodando. E o peso, né, de você ter uma máquina virtual acaba ficando um pouquinho intensivo no uso de recursos, né? E uma outra solução comum é a mais tradicional, né? Acho que todo mundo que começa a estudar, começa a aprender hoje, seja num curso técnico, numa faculdade, ou realmente no autodidata, em curso online, ou entrando em comunidades como a EZ aqui mesmo, Heroes, o pessoal vai aprendendo e vai instalando tudo na própria máquina, né? E se você está nesse estágio, né, inicial, começando a fazer isso, logo você vai encontrar algumas dessas dificuldades de ter conflitos de dependências, atualizar versões, né, e projetos com dependências de versões diferentes, né, uns dos outros. E gera uma boa dorzinha de cabeça ali, para você trocar e andar entre projetos. Legal, que são ambientes ali heterogêneos, né? Mesmo quando a gente tem isso, acontece um fenômeno legal que, pô, uma equipe de 2 pessoas, que seja, né? 2 pessoas trabalhando no mesmo projeto, se está no local, com certeza tem diferenças entre o ambiente de uma e de outra. O que porventura pode gerar algum problema, né? O famoso funciona na minha máquina, né? Tenho certeza que quem já trabalhou com qualquer aplicação real, né? Que chegou em produção, passou por algo parecido do funciona na minha máquina. Falando a partir de ambiente de desenvolvimento, pessoal, vou falar o segundo termo que eu utilizei ali no título, que era moderno. Tá bom, ambiente de desenvolvimento é tudo isso que a gente falou. O que compõe, né, quais são as ferramentas, soluções, técnicas que a gente emprega para trabalhar um software, seja ele composto de vários softwares, apenas um, em equipe ou sozinho, né? Legal. Quando a gente fala moderno, o que hoje em dia a gente tem a gente pode chamar de moderno, né? De novidade, de melhor para ambientes. Se a gente olhar para as aplicações modernas hoje, é fácil, acho que em todo o tempo isso era verdade, né? Mas hoje cada vez mais, dado o volume de dados e escala que as coisas têm tomado. Quando a gente fala escala e velocidade, é algo importante, e quando eu digo escala e velocidade, não é da aplicação em si, tá? Quando a gente está falando de ambiente de desenvolvimento, eu estou falando do time, né? Então, a escala de time, velocidade de time. Qual que é o tempo que você consegue, né, trazer novos desenvolvedores, eles estarem ali aptos, sem problemas, né, para entrarem e começarem a trabalhar na sua aplicação, no seu sistema. Hoje em dia, Open Source é cada vez mais forte, e Open Source é um sinônimo do quê? De grandes times. Então, assim, eu até perguntei no começo quem aqui já tinha contribuído com Open Source, e basicamente você sabe que você é uma pessoa contribuindo em um projeto onde potencialmente dezenas, centenas ou até milhares de pessoas também contribuíram, né?
de todos os projetos open source do mundo, qual que é a dificuldade será para a gente chegar lá e conseguir rapidamente contribuir algo, né, com ele, pensando no ambiente de desenvolvimento dele. Os ambientes eles têm se tornado cada vez mais reproduzíveis, cada vez mais padronizados, para facilitar isso, para facilitar várias e várias pessoas, grandes times, né, que entram na escala do time, conseguirem trabalhar numa mesma aplicação. Microserviços. Microserviços é um termo também muito em evidência, né, nos últimos anos, não é à toa. Quem já trabalhou quem trabalha atualmente, ou já teve a oportunidade de trabalhar realmente com nuances da arquitetura de microserviço, sabe que, conceitualmente, e muitas vezes em termos de escala e velocidade ali da aplicação, ele ajuda bastante. Mas, para o desenvolvedor no dia a dia, ele gera um overhead, ele gera um custo bem maior, uma complicação, uma complexidade maior para o desenvolvimento da aplicação. Porque enquanto antes você tinha um ambiente para subir, para trabalhar, agora uma mesma aplicação talvez você tenha 2, 3, 5, 10 ambientes que, na verdade, você precisa ter eles rodando, né, e propriamente configurados e funcionando para trabalhar naquela mesma aplicação. Então, existe uma complexidade inerente à arquitetura de microserviços que evidencia cada vez mais a necessidade de ambientes de desenvolvimento padronizados, reproduzíveis e fáceis de serem adotados. Poliglotismo em termos de tecnologia, né? Como a gente tem microserviço, talvez uma aplicação ela está em PHP, a outra esteja em Java, a outra esteja em Python, e outra em Golang, por exemplo. E eu preciso de todos esses caras funcionando. Imagina naquela brincadeira que a gente falou ali atrás dos ambientes de desenvolvimento, com máquina virtual. Será que eu preciso de 4 máquinas virtuais rodando? Ou, né, instalar tudo na minha máquina? Poxa, eu preciso ter todas essas tecnologias propriamente configuradas, né, dentro da minha máquina, do meu computador aqui, né, local, para conseguir trabalhar. Conseguem ver que o problema vai aumentando, né, quando a gente está olhando para o moderno. Poliglotismo, né, porque cada tecnologia dessa vai ter especificidades ali do que elas exigem, né, em termos de dependência do ambiente. Legal. Outra coisa, falando de modernidade, né, o termo Cloud Native, né, nativo da cloud, nativo da cloud, que é esse termo também já quase exausto, mas que tem seu valor e vai continuar tendo, que Cloud Native hoje seria basicamente fazer aplicações prontas para todos esses termos que eu coloquei acima, os mais modernos que a gente tem. Eu coloquei Kubernetes ali, mas não é só ele, é OpenShift, são vários outros orquestradores, né, que é o que o pessoal tem chamado hoje da área de Cloud Native, que é você ter sua aplicação pronta para ela rodar em produção do modo mais moderno possível, seja com um orquestrador de containers como Kubernetes, seja com OpenShift, seja com HashiCorp Nomad ou outros afins, que são totalmente diferentes das tradicionais máquinas virtuais que muitos de nós aqui, imagino, estamos mais acostumados a trabalhar até bem pouco tempo. Legal. Quando eu falo DevOps, ali atrás na parte do ambiente, né, gente, DevOps ele não é só um termo, né, um conjuntinho ali de, é o cara da infra que agora virou DevOps, né, ele tem um significado um pouco mais profundo, em termos de cultura, realmente, né, é uma cultura do fluxo de desenvolvimento, do fluxo de trabalho que se propõe a ter no desenvolvimento de um software, né, no desenvolvimento de um sistema. Essa imagem aqui é a clássica para ilustrar o DevOps, tá? Com, né, a sequência de cada fluxo dele, o que é mais parte de desenvolvimento, o que é mais parte de operações. E aqui, eu só queria citar, né, quando a gente está falando do ambiente, no escopo aqui da nossa conversa, eu estou me referindo à parte desde o codar, do buildar,
né, do montar, né, a aplicação, testar ela e, eventualmente, inclusive, a parte de release e deploy, de liberação e entrega realmente, né, da aplicação para o usuário final dela, certo? Que seria já na parte do cloud realmente, né? Não só do ambiente local. Onde codar, buildar, a gente roda no local. Testar, a gente pode rodar tanto no local quanto na integração contínua, que faz parte desse cara também. E o release e o deploy, eventualmente, para liberar essa aplicação. Eu peguei 2 gráficos rapidinhos aqui do Statsta. Tem os linkzinhos ali depois para a gente ver, tá? Esse é de 2020. Esse pessoal, eles fazem, assim, pesquisas online. Então, por exemplo, acho que essa daqui tinha uma amostragem de 40 mil desenvolvedores espalhados pelo mundo, tá? Onde eles geram algumas métricas interessantes para a gente. Eles perguntaram qual que é a importância de DevOps para escalar o desenvolvimento de software, né? Então, hoje, né, no ano de 2020, mais para o começo do ano, mais de 45%, quase 50% respondeu que é extremamente importante, se somar, né, mais de ali, 80% respondeu somewhat important ou extremely important, ou seja, muito importante, extremamente importante, ou bastante, um pouco importante. Depois seria interessante ver de todo mundo aqui se alguém discorda disso, né, ou quem não tem contato ainda com essa parte de DevOps, tal, do que se trata exatamente, né, é algo que já, né, 75% aqui do pessoal já está em mente, obviamente, que é importantíssimo para escalar o desenvolvimento de software. Plataforma, Most Wanted Platform Among Developers. Essa aqui era outra perguntinha que eles fizeram, também para uma base parecida, uma amostragem parecida de desenvolvedores, onde eles... É bem aberto, né, quando fala plataforma, mas, pô, de qual plataforma você mais se interessa, você mais quer adotar, quer utilizar? Talvez você já utilize, mas qual você quer utilizar? E o líder foi Docker. Quando eu falo de container, muitos pensam que sinônimo ser Docker, e acabam se confundindo. Vou até falar um pouquinho sobre isso logo mais à frente, mas é importante a gente ver o quanto que isso está em evidência, né? Docker, AWS, como, né, uma super estrutura de cloud. O Kubernetes, que está exatamente na área do Cloud Native, né, de como deployar essas aplicações em microserviço, escaláveis, de uma forma fácil e reproduzível, bem bacana. Docker e Kubernetes são os caras que eu queria, né, que eu vi valor em colocar esse gráfico aqui para a gente. Também seria interessante saber de vocês, de todo mundo que está ouvindo, né, quem concorda, né, quem já usa Docker e gosta de usar Docker, quem não usa Docker, mas gostaria de usar, né, já ouviu, já estudou e gostaria de passar a utilizar mais. Legal, pessoal. Tá muito rápido? Tá ok? Como que tá? Se querer algum feedback. Eu tô olhando só a tela aqui, eu não sei nem como que o pessoal tá. Alô? Alguém? Tudo de boa, cara, tá top. Beleza. Tava mutada. Tá certinho. A galera tá respondendo aqui no chat que tá ok, que tá tudo tranquilo. Acho que pode perfeito. continuar assim. Maravilha, legal. Então, estamos aqui falando de ambientes de desenvolvimento modernos, containers e CUL. Então, eu acabei de falar de ambiente de desenvolvimento, acabei de falar sobre o moderno dele, né? E então vamos chegar agora em containers. O que são containers que a gente tanto fala? Eu especialmente quis não colocar a palavra Docker aqui, tá? E usar containers apenas. Para quem talvez não tenha ainda, desmistificar um pouquinho essa parte, né? O que é Docker, o que é container, qual que é a diferença de Docker e container. Tecnologia de ponta, coisa para quem trabalha na Google? Não é coisa para quem trabalha na Google, né? Vamos lá. Então, containers. Um container nada mais é do que um processo dentro do sistema operacional, um programa, né, sendo executado. Um processo aplicado a algumas funções do kernel do Linux. O kernel do Linux, já há bastante tempo, ele tinha algumas funções lá bem interessantes,
que o pessoal foi desenvolvendo, e que eles passaram a chamar esse conjunto de funções e de features, né, de um container. Por quê? Porque, basicamente, para quem se interessar depois dar uma pesquisada mais a fundo, tá? A gente está falando de C-groups, a gente está falando de chroot, change root, a gente está falando de namespaces, principalmente desses três caras. São funções que permitem a gente restringir processos, restringir de um modo bem hermético. Eu consigo limitar o acesso a disco que um processo vai ter. Eu digo, quais diretórios, qual disco que ele vai olhar, entendeu? E vai ter acesso da máquina. Eu consigo falar uso de memória, eu consigo falar uso de CPU. Isso é interessante. Na parte do hermético, e eu citei memória ali, não é apenas quantidade de memória, mas é acesso à memória realmente, para você, né, não conseguir ler memória de um processo, de outra área do sistema, que não pertence, não está no seu escopo, tá? E a parte de limite, claro, limite de recursos, né? Quanto tempo de CPU eu posso utilizar? Quantos, né, clocks eu posso utilizar? Quanto de memória eu posso utilizar? São ferramentas que permitem a gente pegar um processo e falar, olha, ele é como se fosse um container, porque ele está fechadinho, ele está hermetizado ali, certo? Ele é diferente de máquina virtual. Para quem, né, não conhece a fundo, não entende exatamente, né, pensa, pô, container é como se fosse uma máquina virtual, então. A gente sempre fala que é como se fosse, né? No fundo, tecnicamente, é muito longe uma coisa da outra, tá? Mas na prática de como a gente utilizava máquinas virtuais para, por exemplo, ambientes de desenvolvimento, sim, podemos fazer um paralelo com máquinas virtuais, tá? Colocando como grandes diferenças, tá? A tecnologia é absolutamente outra, totalmente diferente. Você não tem outro sistema operacional rodando. Como na máquina virtual, você tem todo um outro computador rodando realmente, né? Com sua CPU, com sua memória, e o sistema operacional carregado. No container, não. O container é o seu próprio sistema operacional que está rodando, sempre um sistema operacional Linux, e você tem um processo, simplesmente um processo. Isso gera o quê, tá? Isso gera eficiência e flexibilidade. Eficiência é uma palavra-chave para container e para o motivo dele ser amplamente utilizado. Porque com uma máquina virtual, o seu overhead, ou seja, o quanto de recursos que você precisa de hardware realmente, só para rodar a máquina virtual, ele é muito, muito maior, grandezas maior do que um container. O overhead, né, o custo básico, o custo base de um container é muito menor, ele é muito irrisório, tá? E diferente de uma máquina virtual também, eu coloquei ali efêmero. O container, por natureza, ele é efêmero. Isso quer dizer que ele é um processo, ele deixou de existir, você parou o processo, fechou o programa, acabou, ele não existe mais nada dele, entendeu? Ele deixa de existir realmente. Ele é uma coisa efêmera, não é uma máquina virtual que, assim, ela existe, entre aspas, fisicamente no disco, né? Tá lá, tem um disco dela, tem né, toda a configuração dela ali. O container não, você remove ele não existe mais. Aí, talvez quem já estudou um pouquinho, leu um pouquinho de container, só com uma historinha, né, da parte do LXC na Google. A Google, ela foi pioneira em adoção de containers, pelo menos acho que das grandes assim, que chegou, né, publicamente, com o LXC. A LXC exatamente foi a primeira tecnologia mais amplamente utilizada de containers, um facilitador, né, como eu falei, o container nada mais é do que um conjunto de funções do próprio kernel do Linux sendo empregada, né. O LXC, assim como o Docker, ele era o quê? Era uma biblioteca, uma ferramenta que te facilitava organizar e utilizar dessas funções do kernel, certo? E a Google, acho que já em 2012, 2013, tem uma estatística que eu não vou me recordar exatamente de quando que ela é, tá? Talvez 2014. Acho que em 2014, a Google, ela criava 2 bilhões de containers por semana. 2 bilhões de containers por semana. Ou seja, o que é o container? Ele é um processo, é uma aplicação, certo? Hermética, fechadinha ali, individual, né? Podemos dizer assim. E efêmero. Ele executou o que tinha que executar, pronto. Ele não existe mais. Efêmero. A Google criava 2 bilhões.
imagina o que ela precisaria se ela não tivesse container, se ela tivesse máquinas virtuais subido, né? Não é viável, entendeu? O container já estava sendo muito utilizado e permitindo que ela fosse muito, muito, muito mais eficiente do que outros que ainda estavam utilizando tecnologias de virtualização, em termos de densidade. Densidade, assim, o quanto eu consigo utilizar de recurso da minha máquina para minha aplicação. Muita gente tem ali um servidor Dell com 64 cores e não sei quanto de memória e tal, com um VMware rodando com 10 máquinas virtuais ali. Essas 10 máquinas virtuais, quantos por cento do seu hardware está sendo utilizado apenas para rodar o VMware e as máquinas virtuais? E não a sua aplicação realmente, que você escreveu. Entende? Isso é uma coisa muito interessante, que assim, o container ele teve uma grande adoção, esse é um dos grandes benefícios dele, econômicos, realmente, né? De eficiência. Porque, pô, então, dentro do meu sistema operacional, eu só tenho um sistema operacional, o meu Linux realmente, e dentro dele a gente consegue rodar muito mais containers do que eu conseguiria máquinas virtuais, porque o overhead de um container, né, o footprint dele é muito menor, em termos de memória, de CPU, tudo mais, e eu consigo rodar vários e vários dele, ou seja, eu vou estar utilizando mais o meu hardware para mim, para minha aplicação, e não para rodar o software que roda a minha aplicação. Entenderam? Isso é uma grande sacada. Só uma questão, eu não estou vendo os comentários, e eu estou vendo só a minha tela aqui. Então, se tiver alguma coisa aí que alguém quiser, tá, parar para falar, pode interromper. Legal. Containers. Legal, então vamos chegar no Docker Compose. Eu acredito que, ao menos que o pessoal aqui não trabalhe com desenvolvimento, ou trabalha com desenvolvimento, mas trabalha com desenvolvimento offline, e não tem visto nada, lido nada nos últimos anos, já ouviram falar de Docker, e se não estão utilizando ainda. Docker e Docker Compose. O Docker, ele é um projeto open source, com uma empresa por trás, a Docker Inc., que ele é o grande responsável por por facilitar a adoção de containers, tá? Popularizar containers para vou chamar assim, para everyday developers, né? Para desenvolvedores, nós aqui, meros mortais, né? Porque enquanto a Google já estava em 2014 usando muito container, o padrão dela de deploy já era containers, LXC tem toda a sua complexidade, não é tão simples de você utilizar. Você precisa de uma equipe muito bem capaz, muito bem preparada, né, e com conhecimento na tecnologia. A Docker conseguiu facilitar muito o uso de container, tá? Assim, conseguiu muito, ainda não é tão fácil. Então, quem aí já trabalha com Docker, já teve que trabalhar com Docker Compose, porque o Docker Compose é uma ferramentazinha que facilita você rodar vários containers Docker juntos, tá? Como a gente falou lá, em ambientes modernos, as aplicações hoje elas costumam ter várias pontes, né? Várias pontos ali. No mínimo, você tem ali talvez o seu banco de dados e sua aplicação. Mas muitas vezes você vai ter 2, 3, 4 aplicações, uma para o front-end, uma para o back-end, outra auxiliar ali para um microserviço, e assim vai. Então, o Docker Compose é uma ferramenta em cima do Docker que facilita você rodar vários, né, e gerenciar vários containers ao mesmo tempo, de uma forma coesa. Legal. Ele popularizou containers, o Docker Compose é para controlar mais de um container. O Docker já é um ótimo modo de padronizar. Aí, contando uma historinha aqui, não só ele é um ótimo modo de padronizar, e ele não só tem um papel importantíssimo na evolução técnica da computação de nuvem nessa parte, que a partir do momento que ele teve tanta popularidade e muita gente, né, aderiu e começou a ir atrás, existe uma coisinha chamada OCI, Open Container Initiative, a iniciativa de containers, né, abertas, né, open source, que é uma iniciativa, uma associação criada por gente bem fraquinha, tá? É por Red Hat, por HP, por IBM, por Microsoft,
por Facebook, onde eles se juntaram e falaram, legal, gente, containers existem. Vamos padronizar como criar containers e como, né, gerenciar containers para que a gente consiga, né, ter mais tecnologia reutilizável, né, e com isso catalisar a evolução da tecnologia? Vamos. Vamos escolher um padrão para seguir? Vamos. Quem foi escolhido? Docker. Docker foi um dos maiores, né, definidores de padrões ali que a OCI, desde o começo, desenvolveu e adotou. Por isso que hoje, para quem conhece, só o OpenShift, né, da própria Red Hat, um container, você consegue rodar um container Docker no OpenShift. Por quê? Porque eles são OCI compliant, entendeu? Uma imagem, né? Caso a imagem seja OCI compliant. Você consegue rodar em ambos. São engines, né? São motores de execução de containers completamente diferentes uns dos outros. O Docker e o OpenShift. Mas você consegue rodar em um ou em outro, né? Essa interoperabilidade, ela é fundamental para avançar o mercado, a tecnologia como um todo, né? E Docker é um dos grandes responsáveis por ter surgido esse movimento e popularizado como se popularizou, tá? Nos últimos anos. Docker surgiu, acho que em 2013, tá? Eles começaram em 2013. E foi bem rápida a ascensão e a adoção dele. Legal. Então, em Docker, né, você padroniza ali as suas imagens, que são as receitinhas, né, de dependências, tudo mais, o que você precisa para um container, e os containers em si, que são as execuções, né, os processos. Em cima de uma imagem, você você cria um container, que é executar um processo naquela imagem. Legal. Falei um pouquinho de containers. Tá? Eu tenho, a gente pode até ver, pessoal, tá, da EZ, eu tenho uma outra palestra bem antiga, que é de 2016, só sobre Docker, que daria pra gente, eu poderia atualizar ela e trazer. Porque, inclusive, a hora que eu, né, fui montar essa daqui, eu puxei ela e falei, não dá, se eu for falar de Docker igual eu falei naquela palestra, era só disso a palestra hoje. Então, eu condensei tudo aqui para ser bem rapidinho, mas a gente, se for interessante aí, depois vocês opinem, tá, pessoal, que está assistindo, se é interessante aprofundar mais no Docker especificamente, tá bom? Fechou. Legal. Vamos lá para a parte do cool. Pessoal, então assim, deixa eu já resumir até aqui, tá bom? Até aqui, então, a gente falou sobre ambientes de desenvolvimento, que acho que todo mundo aí que trabalha já com desenvolvimento sabe que toda aplicação, você precisa rodar ela de algum modo, ela tem suas dependências, suas características. Falando de modernidade, né, de hoje em dia, aplicações que você está começando hoje, ou que você, mesmo que ela seja antiga, mas você quer rodar ela mais próximo de como as modernas estão rodando, você vai tentar quebrar ela em mais de um serviço, você vai tentar fazer algumas coisas, vai tentar várias pessoas ao mesmo tempo trabalhando nela, né, escalar o seu time de desenvolvimento, e tudo isso impacta na questão do ambiente de desenvolvimento, tá? Eu acabei de falar de containers. Containers surgiram e foram muito bem utilizados para produção, certo? Ambiente de produção para melhor otimizar recursos. Entretanto, contudo, todavia, ele também é uma ótima solução para ambiente de desenvolvimento. Por quê? Eu preciso de hermetismo, eu preciso ter as minhas dependências isoladas e que uma não afete a outra. Eu não quero que a minha dependência de front-end afete a minha de back-end, certo? Eu não quero... se eu tenho 2 microserviços em 2 versões diferentes de PHP, por exemplo, eu não quero não poder rodar ele, né? Ficar num deadlock, né? De como que eu vou rodar esse cara agora aqui na minha máquina. Poxa. Legal. As características do container que fazem ele ser ótimo para produção também fazem ele ser ótimo para ambientes locais, tá? Com uma consideração, que é o que eu já falei, vou falar de novo mais claramente ainda. Containers, LXC, já existiam há bastante tempo, Docker veio, Docker conseguiu traduzir isso e trazer isso para nós, meros mortais. Entretanto, ainda tem uma curva de aprendizado para você dominar e muitos problemas corriqueiros, problemas comuns que acontecem, que atrapalham e prejudicam um pouquinho a larga e completa adoção, profunda adoção de Docker e containers como ambientes de desenvolvimento, tá?
mesmo em produção, porque assim, ele é uma ótima ferramenta de produção, mas a sua aplicação ela tem que ter determinadas características para você ser capaz de rodar ela em containers em produção, como ser stateless, para você fazer da forma correta que foi, né, conceitualmente criado, né? Eu consigo ter uma aplicação stateful, ou seja, ela tem dados, eu tenho arquivos de upload ali dentro, não estou usando S3, eu tenho dependências ali do meu disco, que não são efêmeras. Consigo rodar? Você consegue, só que você vai ter todo um trabalho também para resolver mais dependências, né, mais problemas, porque o container em si ele foi pensado de outra forma, para outro tipo de aplicação. Então, tudo isso leva um bom tempo para você dominar e você entender profundamente para se virar e resolver os seus problemas, né? Pensando nisso, e aí agora eu vou falar um pouquinho mais da Firework novamente, voltando lá no começo, que é aqui a nossa empresa de desenvolvimento. Nós aqui trabalhamos com diversos projetos, de diversos clientes, tá? Simultaneamente. Eu, especialmente, eu fico numa posição onde eu permeio diversos projetos, né? Auxiliando, dando direcionamentos, às vezes desenvolvendo realmente. Então, enquanto alguém que está em um projeto tem que talvez subir um ambiente por dia, eu, algum tempo atrás, muitas vezes tinha que subir 3, 4 ambientes diferentes por dia, né? Isso é verdade desde o início da Firework, tá? Então, com o tempo, nós sempre fomos ali adotando, buscando tecnologias para ajudar a gente a trabalhar melhor, né, a melhorarmos o nosso dia a dia de trabalho e começamos com isso, aprendemos muito e criamos soluções, certo? E o que eu vou apresentar para vocês agora, pessoal, é o estágio atual desse aprendizado e criação de solução, tá bom? Que é o Cool. É uma ferramenta para nos ajudar. O Start. O Cool, ele é uma ferramenta open source, escrita em Golang, tá? Ele é um CLI, né? Um Command Line Interface, é um programinha de linha de comando. Pra gente, ele é uma ferramenta de DevOps que é para ajudar a gente, lembra naquela parte do DevOps? O code build, teste, depois release e deploy. Aqueles estágios lá, né, os que a gente ataca, e o Cool, ele tem a audácia não, a petulância, não, esse é negativo, ele tem a ambição, essa é a palavra correta, ele tem a ambição de ajudar a gente em todas essas áreas, tá bom? O Cool, ele não é mágico, tá? A gente utiliza Docker e Docker Compose por trás, você precisa ter o Docker e Docker Compose, mas a grande vantagem do Cool é que você não vai precisar aprender Docker e Docker Compose e todas as suas nuances, tá? Ele vai diminuir a curva de aprendizado deles para você ter que aprender apenas a utilizar o Cool sozinho, entendeu? Além dele simplificar essa curva de aprendizado do próprio Docker e Docker Compose, a gente já trazemos out of the box, né, com os presets, com as soluções que o Cool traz para ambiente de desenvolvimento, solução de problemas comuns que Docker tem para ambiente de desenvolvimento. Como eu falei, né, os containers e tal são ótimas ferramentas para ambiente de produção, foi como eles começaram a ser utilizadas, né, originalmente. Para o ambiente de desenvolvimento, não é exatamente tudo aquilo que eu preciso. Então, tem ali nuances, características que você precisa estar ciente e saber como driblar. Então, basicamente, essas soluções de problemas comuns do Docker para ambiente de desenvolvimento são esses 5 anos que a gente tem aqui de experiência utilizando Docker como ambiente de desenvolvimento, e a gente coloca tudo isso nesse produto open source, né, para disponibilizar para a comunidade. Desculpa. Já falei bastante hoje, pessoal. A voz está até falhando quase. Vamos lá. Um ponto de vista bacana do Cool é que ele acelera a adoção de Docker e Kubernetes. Porque, claro, se eu diminuo a curva de aprendizado e eu já resolvo problemas comuns, a gente acelera a adoção de Docker e Kubernetes. Então, para vocês aí, desenvolvedores, não sei quantos líderes tem aí, se você já ouviu falar de container, já ouviu falar de Docker, fala, putz, eu quero trabalhar com isso.
Legal. Aí o seu líder, né, o seu gerente ou alguém ali responsável fala, mas tem toda a curva de aprendizado, tem todos, né, os problemas que a gente vai ter que passar até amadurecer essa solução. Realmente, ele está correto, isso é um argumento. Então, vocês agora têm um argumento para vender para eles como facilitar a adoção. Uma coisa muito importante do Cool é o seguinte, a gente tem uma premissa, um princípio que é, enquanto a gente quer, né, facilitar você utilizar Docker e Docker Compose sem saber Docker e Docker Compose, tá? E já resolver problemas comuns que você encontraria utilizando eles, ao mesmo tempo que nós entregamos isso, essa facilidade, caso você conheça e manje de Docker, Docker Compose, você não perde absolutamente nada do seu poder de usar Docker e Docker Compose diretamente, entendeu? O Cool, ainda assim, ele vai te facilitar, porque tem muita tarefa. Basicamente, assim, um comando do Cool, ele é 2 comandos do Docker com trocentas flags que você precisaria entender a hora certa de usar uma ou outra. É esse tipo de complexidade que eu estou falando aqui, tá? Mas não é tão complexo. É a experiência que diz, né? Depois que você aprende e conhece realmente de Docker e todos os comandos, entende como eles funcionam, os conceitos, bacana. Mas talvez não é isso que você precisa. Se o que você quer é ter um ambiente de desenvolvimento bacana, já utilizando dessas ferramentas modernas, né? O Cool é um grande atalho, é um grande aliado para isso, tá? E se você falar para o seu gerente, olha, isso aqui vai ser fácil da gente adotar e já vamos estar utilizando Docker e vamos estar prontos para eventualmente utilizar Kubernetes. É o tipo de coisa que para o pessoal de negócios, né, esses nomes bacanas em evidência na moda, pode conquistar eles, tá? O Cool, ele visa, então, oferecer uma padronização dos ambientes, tá? Utilizando Docker e Docker Compose, inclusive para CI. CI é um termo que eu só citei, eu não escrevi ele antes, né? Mas dentro do DevOps, ali no ciclo principalmente de build e de teste, até depois o release e o deploy, são ciclos que tem uma outra siglazinha muito famosa aí, né, que é o CI, o Continuous Integration, ou a integração contínua, que ela representa a automação de vários dos processos nessas áreas, certo? Então, o legal do Cool, quando eu digo padronização de ambiente, o que quer dizer? Quer dizer que, para você rodar determinada aplicação para desenvolver ela, você vai utilizar o Cool localmente, e para você rodar o build dessa aplicação, para você rodar o teste dessa aplicação, para você rodar o deploy dessa aplicação, você também vai utilizar o Cool, seja localmente ou seja no CI. Não tem diferença. Isso é padronização. Padronização é você conseguir. Da mesma forma que eu vou rodar, eu vou colocar uma análise estática aqui, o S-Lint, né? Todo configurado, bonitinho, na minha aplicação Node, né? Para rodar ela local. Legal, agora eu preciso rodar ela no CI. O Cool, ele vai trazer algumas receitas de configurações de CI, principalmente do GitLab CI, que é o que a gente mais utiliza aqui, tá? De receitinhas prontas para você já colocar na sua aplicação e já ter seus pipelines rodando de integração contínua, tá legal? Isso é um trabalho que a gente já fez, assim, durante anos, né, utilizamos muito, temos principalmente para PHP, Laravel e PHP, né, e um pouco ali de S-Lint, alguns de JavaScript, mas queremos aí, logo, criar uma gama maior, né, atacar uma gama maior de projetos, tá? Inclusive, para quem gosta de CI, gosta de DevOps, quer contribuir, quer fazer coisas, dá uma olhadinha depois no site do Cool, nos projetos lá, que é bem legal. Legal, ambiente preparado. Então, assim, isso aqui é uma declaração, uma afirmação ousada, tá? Mas eu uso de fazê-lo. A partir do momento que a gente está adotando containers para o meu ambiente local e estou separando, já formatando a minha aplicação nesse modelo, eu já estou muito mais próximo de chegar num deploy cloud native, certo? Com o Kubernetes. E foi a primeira vez que eu coloquei aqui um termo, que é o Cool Cloud, que é o seguinte, nós também trabalhamos bastante com Kubernetes aqui na Firework, o pessoal tem estudado muito, tem desenvolvido muita coisa legal, e parte dela é open source, apenas parte, porque outra parte é o que a gente tem uma visão, né, um sonho aí, de construir o que a gente chama de Cool Cloud,
que é a parte de você deployar num Kubernetes, no caso gerenciado por nós, ou até porventura gerenciado por você mesmo, né, a gente integrar no seu cluster Kubernetes, para deployar suas aplicações com o Cool, certo? Isso é um super trabalho que está sendo feito, está em desenvolvimento, já tem betas. Nós aqui na Firework já utilizamos alguns ambientes com o CI deployando direto para cloud, né, para o Cool Cloud. Então, é algo bem interessante que a gente pretende trazer como um valor a mais, né, além de toda a parte open source que você tem aqui, né, de já utilizar, já facilitar, já não precisa se preocupar tanto com Docker Compose, e simplesmente sair e utilizar os containers e adotar essas tecnologias, você também ligar já com a parte da cloud. Permite automação e compartilhamento, tá? Uma outra nuance do Cool é a seguinte, você registrar, primeiro, todas as configurações do Cool, elas ficam Structure as Code, né? Infrastructure as Code. É código, são arquivos de configuração que vão viver e estar versionados dentro da sua aplicação, como todo e qualquer código-fonte do sistema realmente, né? Isso por si só é uma grande vantagem, assim, já uma ótima, boa prática, muito bem recomendada, seja em TechRadar da ThoughtWorks, seja em pesquisas e boas práticas de várias e várias áreas que você procurar, né? Infrastructure as Code, ou seja, escrever, né, a sua infraestrutura, é bacana. A gente pode olhar o code dessa maneira, o próprio Docker, né, por conta do Docker Compose, que eles também são dessa maneira, você já tem ali tudo pronto, tudo configurado. Ele vive ali dentro não só os arquivos de configuração para utilizar o Docker Compose, como também uma camada do Cool que permite você criar scripts e compartilhar esses scripts dentro do seu projeto, tá? Então, por exemplo, se a gente tem um projeto que utiliza Elasticsearch, eu tenho lá os containers do Elasticsearch, né, rodando junto com a minha aplicação PHP, com o meu banco de dados, MySQL e tudo mais. Talvez eu tenha um procedimento lá de indexação, que é um conjunto de comandos que a gente tem que executar de tempos em tempos para testar, para utilizar o nosso Elasticsearch, certo? O Cool, ele vai permitir a gente, com o Cool YML, depois a gente vai ver um pouquinho melhor, eu defini esses scripts de uma forma padronizada ali e comitar eles, de modo que todo mundo do projeto vai utilizar ele. É o que hoje em dia todo mundo já faz com aquele bash script. Você tem aquela pastinha scripts com vários scripts lá dentro, certo? O Cool YML é só uma maneira que a gente propõe de melhorar isso, de padronizar isso, simplificar isso. E tem bastante features, né, sendo desenvolvidas em cima disso, para a gente dar um pouquinho mais de poder ainda a essa solução, a essa feature nossa. Bom, legal, essa aqui é a parte do beta que eu falei, né, do Cool Cloud, que a gente vai permitir, né, você fazer deploys para tanto, né, ambientes de teste, como eventualmente até ambientes de produção. A gente tem alguns ambientes de produção já também no Cool Cloud. Aí, pessoal, momento do projeto, tá? Esse projeto, ele existe, ele já está com algumas versões liberadas. Assim, a gente está em atual, constante desenvolvimento, temos uma pessoa dedicada e algumas pessoas começaram a trabalhar bastante na parte de desenvolvimento de produto, pesquisa de produto realmente, para a gente evoluir ele. Ele é um investimento sério da Firework, no sentido de criar um produto open source que seja adotado pela comunidade, que seja adotado por diferentes empresas, diferentes desenvolvedores, e porque a gente sabe o valor que ele traz para nós mesmos, para a gente aqui. Então, temos certeza que muita gente também conseguiria ganhar, né, com o uso dele. Então, ele está no momento de, como eu falei, essa é a primeira vez que a gente está abertamente, né, apresentando o Cool. E para uma audiência, né, totalmente aí externa da Firework. E vai ser muito importante ver o feedback de vocês, quem, né, chegar lá, testar, utilizar, para a gente seguir, tomar decisões, né? Mas pode ficar de olho, olhem no GitHub as issues que a gente tem, os pull requests que a gente tem, se envolvam,
testem, deem feedback. Temos uma comunidade no Slack, que eu esqueci de colocar aqui, eu vou passar o link logo na sequência, para a gente juntar, né, quem tiver interesse de fazer perguntas ou de participar, seja o que for. Essa aqui é a primeira apresentação pública, ele é battle tested porque aqui dentro da Firework ele está sendo muito, muito, muito utilizado e ele já é uma evolução de algumas fases passadas, né, como eu falei, desde ali 2015, 2016, que a gente adota, né, containers para os ambientes, que a gente saiu do Vagrant, e tivemos muito aprendizado nesse tempo. Utilizamos outras ferramentas, utilizamos várias coisas e sempre fomos ali acumulando a expertise que a gente emprega e oferece hoje no Cool, nesse projeto open source. Desenvolvimento aberto, todo mundo tá convidado, né, a contribuir. Eu vi o Gui falando, Gui, você comentou ali que você fez o fork para contribuir, mas na hora que viu que era Golang, desistiu. Pessoal, ele é desenvolvido em Go, não sei quem aqui já viu a linguagem, conhece ou não. É uma linguagem super bacana, desenvolvida pela Google, tem uma história bem legal por trás dela. Ela é um pouquinho mais baixo nível, ela eu gosto da definição que ela, assim, ela é o C moderno. Ela tem muita coisa moderna, ela foi feita para hardware moderno, para desenvolvimento de times grandes modernos, então ela é muito interessante. A curva de aprendizado dela é relativamente baixa, ela foi feita pensando nisso, pensando em ser relativamente baixa, essa curva de aprendizado. Então, não se assustem, quem falar, pô, isso que legal, deixa eu tentar entender melhor. E aí, um lado importante também, para quem não sabe, né, Docker, eu acredito que Terraform também, várias outras ferramentas, Kubernetes, são todas escritas em Go. Não é à toa que a gente escolheu o Go para fazer o Cool também, tá? O Cool Cloud, né, é a parte que a gente envisiona de ter uma parte premium ali futuramente dentro desse produto, né? E quem se interessar, achar legal, quiser participar de beta e tal, depois no site lá já tem até um cadastrozinho que vocês podem fazer, que a gente vai aos poucos liberando os betas. Pessoal, eu tinha pensado em agora fazer algum mão na massa, mas já são 7 horas. Como que a gente está de tempo? Como que está todo mundo? Vamos fazer um bate-papo? O que vocês acharam até aqui? Alguém tem algum comentário, alguma coisa? Como que vocês estão aí? Estão vivos? Vivaça. Fabrício, tem um comentário aqui da Lê, falou que você é muito, muito didático, te parabenizou também. Opa, valeu, Ítalo. FreeBSD foi pioneiro com o Jail. Cardia, legal. O Jail da ferramenta de... Ele é tipo o LXC? Eu não conhecia o Jail. Legal, nativo do FreeBSD. Docker não roda em BSD, em Unix, tá? Legal, nativo do SO. Top, bacana. Pessoal, temos dúvidas, pessoal? Perguntas? Tem que levar essa palestra para o TDC. Putz, legal, Risse. Bacana, cara. Então, isso é uma coisa legal também, né? Da gente testar para levar uma palestra assim. Se vocês acharam, né, que é didática. Eu estou muito interessado em quem não conhecia o Cool, quem não conhece tanto de container, como que achou? O que vocês sentiram? Legal. Valeu, Cainho. A galera tá falando aí que acho que pode rolar a mão na massa. E assim, minha opinião, como uma pessoa que conhecia os conceitos bem por cima, eu achei realmente muito didática, muito mais fácil de entender com você explicando. Inclusive, te agradeço, porque realmente foi muito simples, tá? Realmente foi muito completa mesmo, bem legal. A gente até fez uma enquete aqui com uma pergunta que você fez, né? No meio da palestra, falando sobre quem conhece e utiliza o Docker no dia a dia, né? E aí a maioria da galera realmente falou que usa no dia a dia, e a gente teve algumas respostas de pessoas que não usam, mas que realmente têm muito interesse em utilizar, e também votaram, né,
todo mundo é unânime que realmente querem uma palestra mais voltada para o Docker. Então, assim, Legal. convite super aceito para marcar. Bacana, vamos sim, vamos sim. Que nem eu, que eu já usava Docker, né, há bastante tempo. E para quem já usava Docker e começa a usar o Cool, né, só o fato de minimizar aí a quantidade de argumentos que você tem que passar no comando já é top demais, cara. Já, nossa, já facilita pra caramba o trabalho e inclusive o fato de você ter os comandos, né, no arquivo. Uhum. O Cool também já é uma coisa que facilita pra caramba. Você Tá. conseguir já deixar configurado, né, o que você usa como rotina no seu projeto. Legal, legal, Risse. Isso aí. Bacana, pessoal. Bom, pessoal falando mão na massa aqui, vamos fazer um teste. Eu não tenho nada muito preparado, tá? Vamos. Eu quero apresentar para quem não conhece o Cool, quem não viu ele em ação. Então, eu vou abrir aqui o meu terminal. Vamos começar com os links aqui, pessoal. Depois vou disponibilizar um resumo com vários links, mas então, primeiro link bacana. Dentro do GitHub, a gente tem /cool-dev/cool. Esse é o repositório. Eu vou até passar aqui. Eu vou pedir uma coisa sensacional para quem está aqui e ainda não fez, que é quem curtiu a ideia, quiser acessar aqui o nosso repositório e dar um star para a gente ali no repo, eu fico imensamente grato. Que a gente gostaria muito de ganhar umas estrelinhas ali do pessoal. Esse é o repositório do Cool em si, tá? Ele está em desenvolvimento constante, temos bastante gente aqui envolvida. Primeira coisa, pessoal, para a instalação dele, é super fácil, tá? Como eu falei, a gente não reinventamos a roda, né? Nós utilizamos por trás o Docker Compose, então você primeiro precisa ter esses caras. Então, assim, quero rodar uma aplicação com 40 microserviços em 20 linguagens diferentes. Tudo que você precisa vai ser o Docker Compose e o Cool, certo? Esse que é a grande proposta, né? Se a gente simplesmente... Dá para ver legal a tela do terminal, pessoal? Aqui tá de boa. Legal, então, ótimo. Então, aqui no Installation, né, a gente fala, eu já tenho Docker Compose, estou num Mac aqui, a gente já tem ele rodando, tá de pezinho aqui no meu Docker. Só o pessoal que, inclusive, tá até aproveitando, quem utiliza o Windows, um parênteses, pessoal, quem utiliza o Windows, se você está no Windows 10, numa versão que já possui o chamado WSL2, né, o Windows Subsystem for Linux 2, ele é muito, muito bom, é um Linux, realmente um kernel Linux, né, dentro do Windows, e rodar o Docker nele é até mais eficiente do que no próprio Mac OS, tá, que é o que eu estou aqui. Tem alguns detalhezinhos que você precisa fazer para utilizar certinho a parte de disco, compartilhar entre o Windows e o WSL2. Dá uma olhadinha, pesquisa por Windows aqui, tanto na documentação a gente tem um pouquinho falando disso, como a gente tem em issues, o pessoal que já teve ou problemas ou questões e resolver. Então tem uma base de conhecimento, tá? Aqui no repositório que vocês podem olhar. Legal. Então, eu já tenho instalado, mas eu posso rodar novamente sem problemas no instalador, e ele vai falar que eu já estou na última versão, vai instalar a última versão, vai sobrescrever a minha última versão. Perfeito. Hoje a gente está na 1.7. Logo, se tudo der certo, Jun, a gente tem que testar, mas sai a 1.8, né? Com bastante coisa legal. O Jun, que está aqui na palestra, acredito, e tem desenvolvido bastante coisa legal ali pra gente. Bacana. Pessoal, eu não falei muito do como o Cool funciona em si, tá? Eu falei que ele facilita, não falei? Vamos ver como que ele facilita? Eu acho que a maioria do pessoal aqui talvez goste mais de um JavaScript, mas eu estou muito acostumado com o Laravel, eu vou no mais fácil para mim nessa altura do campeonato para não inventar, tá bom? Outra hora a gente pode fazer uma brincadeira com outro. Mas a gente tem o que a gente chama de presets, pessoal.
Os presets, eles são receitinhas completas, né, out of the box, assim, para a gente trabalhar com determinados frameworks. Por exemplo, frameworks bem utilizados, né, Laravel, Symfony de PHP, até se você quiser subir um WordPress local, né, próprio WordPress, e de Node, né, ou de JavaScript front-end, né, Adonis, Nest, Next, Linux.js, tá legal? Antes disso, perdão, né, só a gente tem o link aqui da documentação, lá aqui no site, no CoolDev, a gente tem... Essa documentação ela é totalmente um work in progress, tá, pessoal? Inclusive, quem já tem uma experiência maior, pessoal da Fireworks aí que tá ouvindo e tal, e quiser contribuir, conversa com o Polito, conversa comigo, para a gente tentar... a gente tá devendo um pouquinho de documentação, para a gente tentar acompanhar o ritmo, né, das features e do desenvolvimento em si, tá legal? Então, aqui, pessoal, além da instalação, né, que a gente já passou, eu vou direto aqui no preset. Na parte de introdução, então a gente tem vários presetzinhos aqui, eu vou escolher o do Laravel. O preset do Laravel, olha que bacana. Eu quero criar, olha só, aqui já não está atualizado. Roda o sync lá, que já está atualizado na master, a documentação. Deixa eu pegar aqui a documentação que está mais atualizada, pessoal. Presets, Laravel. Aqui. Era isso que eu queria. Porque recentemente o Leandro, um desenvolvedor aqui na Firework também, ele contribuiu com esse super cool create, que é um novo comando, para facilitar o uso de um preset. Então, pessoal, eu posso... eu vou fazer um diretório aqui, eu vou entrar em projetos, mkdir cool presentation, certo? Estou num diretório vazio aqui, eu quero criar um novo projeto Laravel. Eu rodo cool create Laravel, vou chamar aqui de ez.heroes. ez.heroes. O que esse cara vai fazer? Ele já vai criar para mim toda uma aplicação Laravel e inicializar os arquivos de configuração do cool dentro dela, tá bom? Bom, Composer, vai demorar um pouquinho aqui. Para quem não sabe, quem não é PHPzeiro, tá? O Composer é como se fosse o NPM do PHP, tá? NPM, acho que todo mundo, mesmo quem não é PHPzeiro, ou seja, .NET, seja Java, o pessoal tem usado JavaScript, então acho que NPM todo mundo sabe o que é hoje em dia. Legal, tá instalando aqui um Laravel 8, bacanudo. Enquanto esse carinha tá rodando aqui, deixa eu deixar ele de ladinho aqui, deixa eu deixar esse carinha para cá, para a gente olhar os dois ao mesmo tempo, certo? Legal. A partir do momento que eu fizer isso, pessoal, a única coisa que eu preciso me preocupar é essa linha aqui, de caution, que é o seguinte, eu tenho configurações... um arquivo de configuração, né, o .env, o qual ele possui informações como a URL, o endereço, né, do banco de dados, o endereço do Redis para utilizar como cache, por exemplo. Então, são coisas que eu preciso ajustar manualmente, por enquanto, para ele utilizar o nome correto. Está todo explicadinho aqui na documentação, né? Então, by default, Laravel preset comes with MySQL and Redis configured. So you can review how it's configured. Pessoal, um detalhe também, todo o desenvolvimento e toda a documentação, ela está em inglês, tá? Por quê? Porque é uma ferramenta que, bom, dentro do desenvolvimento, o inglês é uma linguagem padrão, né? Acho que a gente consegue bastante conteúdo em inglês, muitas vezes mais rápido, ou em um pouquinho melhor qualidade, às vezes, do que em português, que muitas vezes foi traduzido de algum inglês, certo? Não que não tenha conteúdo português bom, tem também, mas pensando no público-alvo e na adoção que a gente imagina para o cool, nós optamos por ter ele já pronto, tá? Para pessoal, né? Muito mais gente compartilhar, contribuir com ele e utilizar ele no mundo inteiro. Por isso que está em inglês tudo, tá legal?
assim que as minhas dependências todas forem instaladas. Eu acredito que esse daqui já está com PHP 7.4, out of the box, que era o mais recente até essa semana, que saiu o PHP 8. E já temos imagem também. Enquanto isso aqui rola, pessoal, deixa eu fazer um comentário aqui. Então, esse aqui é o projeto do Cool mesmo, tá? Se você nesse carinha aqui, que é o grupo, né, Cool no GitHub, você vai ver vários outros repositórios que a gente possui. E todos eles são interessantes, tá? Então, por exemplo, as imagens Docker, nós temos várias que nós mantemos para facilitar. Docker Nginx, Docker Node, Docker PHP, Docker Toolkit, entre outras, que são imagens que não só instalam as dependências e geram ali os flavors, né, que a gente precisa, o PHP 7.2, 7.3, 7.4, 8, como elas também já resolvem problemas comuns de Docker, que assim, ele não é uma ferramenta mágica, né, que assim, só sair utilizando. Tem certas nuances ali e gotchas, vamos dizer assim, que a gente demorou bastante tempo para ir dominando e já estão construídos nessas imagens. Então, quem se interessar, quiser dar uma olhada, entender, criar issue, por favor, naveguem aqui e trabalhem. Legal. Aqui que ele falou, preset file already exists. Tudo bem. Error, some preset file already exists. CD is a heroes. Aqui, pessoal, já é um detalhezinho do Laravel 5.8, acredito. Deixa eu ver se é isso daqui. VI, Docker Compose. Isso, é isso mesmo. O Laravel 5.8, a partir dessa semana, eles liberaram, ele já está vindo com um Docker Compose aqui. Então, aquela mensagenzinha que a gente viu é porque ele tentou rodar um cool init Laravel, que é para instalar o preset do Laravel, certo? E ele falou, opa, mas já tem o arquivo Docker Compose YAML já existe. Tudo bem, no meu caso, eu quero sobrescrever ele, porque eu quero utilizar o do cool. Então, ele fala aqui, né, caso você queira sobrescrever, use o override, que é o que eu quero nesse caso. Ótimo. Preset Laravel Initializer. Legal. Nesse instante, pessoal, eu posso voltar aqui, vamos lá, na documentação, aqui, de um projeto Laravel. E ele vai falar sobre o MySQL e o Redis. Como todo projeto Laravel que eu começo, eu acredito que ele aqui até já copiou do .env para o .env example por .env, ótimo. E ele tem aqui em db host, já está com MySQL, ótimo. E em cache driver, ele está como file. Tá, eu não vou mexer no cache driver, eu vou apenas mudar o meu db host para database. E se eu olhar agora, os arquivinhos que foram criados pelo cool são esses aqui, pessoal. O cool YML. E como eu falei, lembra que eu falei que a gente tinha um scriptzinho para uma forma de reaproveitar scripts? É esse cara aqui, pessoal. E a gente define um YML, que é essa estrutura de arquivo aqui, né? É como se fosse um JSON numa sintaxe diferente, né? Quem não teve contato ainda com o YML. Onde a gente consegue definir tanto strings quanto objetos, quanto arrays. Tem várias... Ele é bem flexível, tá? Para a gente formatar dados nele. E a gente cria o que a gente chama de scripts. Então, um script ele pode ser um comando ou vários comandos, tá? E por que a gente cria esses carinhas aqui? Porque olha só, por exemplo, então, Artisan, tá? Artisan é o nosso... ele é uma linha de comando do próprio Laravel, tá? Para fazer ações comuns do Laravel. Eu tenho um script chamado Artisan aqui. O que ele vai fazer? Ele vai dar um cool exec app php artisan, que por sua vez vai tentar executar PHP Artisan dentro do container app, certo? Eu vou fazer o que nesse instante? Eu vou tentar utilizar esse carinha. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dar o meu cool start para inicializar os meus containers. Uma coisa legal, assim que esse carinha funcionar, pronto, eu rodei o meu cool start, certo? Se eu acessar aqui, pessoal, localhost,
Pronto. Meu Laravel está aqui prontinho para eu sair desenvolvendo. Tudo que depois, assim que a gente, né, instalou e deu o preset, né, inicializou o preset corretamente, tudo que eu preciso fazer é o cool start. Todos os scripts que são definidos no cool UML, pessoal, a gente simplesmente consegue rodar eles com o cool run. O run, se eu rodar apenas ele aqui, ele vai falar que ele exige um argumento, pelo menos, e os scripts disponíveis são esses aqui. Então, olha só, eu tenho o Artisan Composer. O que são isso aqui? São receitinhas, são scripts que a gente, como se fossem aliases, né, atalhos, para a gente rodar de forma mais fácil um comando que precisaria de mais coisas para rodar. Esses aqui são os que vêm por padrão. Em praticamente todos os projetos que a gente tem aqui, cada projeto tem suas peculiaridades. E é nesse arquivo que a gente vai adicionando esses comandos para facilitar, compartilhar entre a equipe, né, de forma padrão, rotinas comuns de automação que a gente precisa durante o tempo de desenvolvimento, tá legal? Então, por exemplo, se a gente rodar o cool run artisan, esse é o output padrão do artisan, que são vários comandos que ele tem disponível, né, dentro do Laravel, certo? Bom, pessoal, foi o cool start e pronto, cool start, e eu tenho esse carinha disponível aqui. Se eu quiser parar ele, é cool stop, esse cara não existe mais, e pronto, cool start ele volta, sem problema nenhum. E eu consigo também compartilhar, ter mais de um rodando ao mesmo tempo, né? Imagina que a gente tem duas aplicações, uma de front-end, uma de back-end, ambas conseguem ter ali o seu preset, suas configurações do cool para serem executadas, e você dá start nas duas ou apenas em uma e consegue sair funcionando. Tem pequenas peculiaridades ali de conflito de porta, tal, que talvez tenha que ser resolvido, mas no geral é isso. Eu tô meio sem ideia de como mostrar melhor. O que vocês acharam até agora? Alguém tem comentários aqui? Como que tá? MS foda demais. O WSL2 tá top. Tem 1.8, já vem. Alguém dá alguma ideia aqui do que seria legal demonstrar aqui no cool, pessoal? Além da criação de um projeto e da execução dele. Um deploy? Um deploy, ele é interessante, pessoal. Eu posso testar ele. É o seguinte. Então, uma coisa que eu não mostrei ainda, exatamente. Então, aqui a gente tem o site, o cool.dev, certo? Esse site está bem em reformulação, definição da comunicação dele, tá? Mas é aqui que eu falei que vocês, quem se interessar, pode se registrar aqui para Early Access, né, para tentar acessar o nosso programinha beta do deploy, tá legal? Eu vou entrar aqui, eu vou criar um novo token para mim, eu vou criar um projetinho chamado EasyHeroes, salvar esse projeto, e nesse projeto EasyHeroes, eu vou criar um token. Esse token é para eu me comunicar com a API do meu token. A API do Cool Cloud, tá legal? Esse token, pessoal, eu vou colocar no meu arquivo .env. Vamos lá, meu arquivo .env. Lá no final dele, eu vou criar uma variável chamada cool. Deixa eu fechar esse aqui, já copiei. Cool API token. Como eu quero fazer um deploy, eu tenho que definir também cool deploy domain. Se eu tiver um domínio custom que eu quiser apontar, eu consigo, mas como eu não tenho, eu vou colocar qualquer domínio .cool.dev, tá? Então eu vou colocar aqui easyheroes.cool.dev. Eu posso utilizar isso por padrão. Isso tudo não está muito bem documentado ainda, tá, pessoal? Porque, como eu falei, são desenvolvimentos que a gente está ali em fase de teste, tá? De validação. Vou colocar, não preparei. Bem lembrado, por isso está aqui do meu lado. Esse preset padrão que eu coloquei, ele ainda não tem tudo que precisa pro cool deploy funcionar.
tá legal? Mas eu vou rapidinho e vocês vão ver aqui o que é necessário fazer para chegar nesse ponto, tá legal? Primeira coisa, que o nosso Docker Compose YML, eu vou renomear ele para cool.services.yml. Legal. Eu vou linkar ln-s. Eu vou manter um Docker Compose YML sendo um link simbólico para esse arquivo. Por quê? Só para o Docker Compose continuar funcionando sem problemas, tá legal? É algo importante, como eu falei, né? O cool ele facilita as coisas, mas eu não quero fazer que quem saiba usar Docker e Docker Compose perca a habilidade que ele já sabe, né? Que ele já tem, a liberdade que ele tem. Então isso é sempre uma premissa que a gente segue, pessoal. Bacana. Depois de renomear esse cara, eu vou precisar do seguinte. Eu vou pegar um outro projetinho aqui que tem esse cara. Deixa eu me lembrar de um projetinho que tem. Estou sem uma coisa. Deixa eu pegar meu Visual Studio aqui, pessoal. Meu Visual Studio. Deixa eu pegar um projeto bacana. Qual projeto que tem? Eu posso pegar? Vou pegar do nosso amigo Abrafit, bem lembrado. Vamos pegar do Abrafit. No Abrafit, eu preciso desse arquivo, eu preciso desse arquivo, eu preciso deste arquivo. Só desses três. Esse cara, eu não preciso mexer nada a mais nele. Certo? Então, se eu ver aqui, vou dar vi cool.icp.env para cool.deploy.env. E eu só preciso mudar algumas coisinhas nele. cool.deploy.env. Eu preciso mudar a URL dele. Eu preciso mudar o database. Na verdade, eu nem preciso, pessoal. Porque eu não vou utilizar banco por enquanto. Se eu precisasse de banco, eu tinha que me preocupar um pouquinho mais. Mas como eu não vou utilizar nesse momento, não preciso me preocupar. Preciso utilizar um arquivozinho que é para construir a imagem que vai ser deployada realmente dentro do Kubernetes, tá? Dentro do cloud. Que é este cool deploy dockerfile, tá? Vou utilizar a 7.4. Vou dar um composer install. Vou rodar o composer install. Legal. Apenas composer install. Não vou construir nada de front-end Node, porque eu não fiz nada, né, no meu front-end, certo? Feito. Posso tirar, inclusive, esse daqui, né? Posso tirar esse daqui e tirar esse daqui. Feito. Fazer tudo isso. Nginx, para ele já ter o servidor web também. Foi a linha que eu tirei ali. Bem lembrado. Tchau. Vocês não estão ouvindo, o Poli tá falando aqui, tá? Por isso que eu tô conversando com ele. /app. Run. É opcional. Certo, o que eu preciso fazer é simplesmente colocar o conteúdo dentro do container, rodar o composer install e rodar um chown para corrigir problemas de permissão. Feito isso, o que mais que a gente precisa? O meu cool deploy YML. Esse cara é importante. Ele é o seguinte. Perdão, cadê? vi cool.deploy.yml. Nesse cara, eu preciso, é um YML que eu preciso colocar services, e no service eu preciso colocar qual que eu quero. Eu vou falar que o app eu quero, ele é port 80,
ele é build de cool.deploy.dockerfile e ele não tem persists e ele é public true e ele é recreate true. Também não precisa desse, na verdade. Feito. E não tenho mais nada. Esse é o mínimo que eu devo precisar. Deixa eu confirmar aqui. Acho que o environment também precisa, perdão. O environment também precisa, pessoal. Deixa eu escrever. Certo. Que era aquele arquivo que eu criei, trocando umas variáveiszinhas lá, para falar qual que é o env de produção. Isso aqui normalmente vai estar num CI como segredo, tal, né? Porque você vai ter informações mais confidenciais ali, tokens de API e tudo mais, né? Por isso que ele é um arquivo específico que a gente passa aqui. Feito isso, é para eu ser capaz de rodar um cool deploy. Ele gera um tarball. Verdade. Deixa eu olhar aqui, pessoal. Enquanto eu faço isso, ele deve criar aqui o meu deploy. E eu consigo acompanhar ele em tempo real aqui, no painel. Ele criou, ele tá building. Nesse momento ele está rodando o quê? Exatamente o Composer install, para pegar todas as dependências, né? Demora o tempinho do Composer install. E aqui eu tenho os logs que eu consigo ver disso. Aqui, ó, ele baixando as dependências. Symfony, parari, parará. Esse painel tá bem básico por enquanto, né? Tem bastante melhoria que a gente já gostaria de fazer nele. Aqui já deu sucesso, bacana. Então, o building provavelmente vai dar sucesso, aí ele vai partir para o deploy na sequência. Vamos ver. Deploy. Atualizou aqui. Nesse momento, pessoal, ele está subindo no Kubernetes, na cloud, a minha aplicação. Já tenho aqui logs de subindo, está subindo o meu... Subiu um banco de dados. Eita, tudo bem. Tudo bem. Basicamente, pessoal, tudo... Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl+Shift+D. Aqui. Existe um arquivozinho, cd projetos, easyheroes, cool presentation, cd easyheroes. Pessoal, já deu sucesso aqui. Se eu acessar nesse instante essa URL que ele me deu, que foi a que eu defini lá, lembra? easyheroes.cool.dev. Ele deu um probleminha de log. Perfeito. Tá. Isso aqui é porque eu tirei uma parte que eu falei que eu não precisava, mas eu precisava sim. Aqui do storage. Lá no Docker Build tem que colocar menos R no chão, eu acho. Você colocou menos R lá? Não coloquei, mas... Por causa que o storage está com root. Perfeito. Perdão, o Polito está correto, pessoal. Faltou um menos R aqui. No Dockerfile. Cadê? Legal. Então, assim, eu subi e deu um erro de permissão. Putz, deu um permission denied. Por quê? Porque aqui no meu cool.deploy.dockerfile, a hora que eu fui corrigir a permissão, faltou um menos R. Provavelmente é isso. Aí eu alterei isso. O que eu faço? Vou deploy de novo. Enquanto ele deploya, quero mostrar aqui embaixo o seguinte. A gente tem um arquivo que é o Docker Compose, o YML. Esse arquivo ele é uma síntese do Docker Compose, o YML, que define os containers, com as imagens, com tudo que a gente precisa, certo? E é basicamente esses caras aqui todos que ele subiu e deployou para mim, tá? É isso que a gente fala quando a gente fala de estar pronto para Cloud Native, né? Estar pronto para um deploy. Quer dizer que a minha aplicação, que quando eu dou cool start, eu já subo ela e rodo ela local corretinha, o simples fato de eu ter alguns arquivos a mais, esses arquivos que eu fiz manualmente aqui, pessoal, eventualmente eles já vão estar no preset também, tá? Né? Tá tudo em fase de desenvolvimento. Eles já vão estar lá, vai ser simplesmente a gente dar o cool deploy para ser capaz de subir esse ambiente num cloud, né? Seja num cloud nosso, seja num cloud privado, tal, né? Isso a gente está em fase de estudos para entender como que é melhor.
Vamos esperar aqui o deploy. Bom, o building já foi, o building que demora mais. Vamos ver nosso deploy aqui, se isso vai resolver. Legal se eu voltar aqui no painel, né, pessoal? Então, esse daqui ele foi um sucesso. Se eu olhar aqui em deploys, é outro deploy que ele criado aqui. Então, tem todo um histórico que vai ficando com os logs de cada um. Terminou, pessoal. Nesse instante, se eu atualizar, aí, minha aplicação está aqui. E ela não só está aqui, como ela já está com HTTPS, tá? Certinho, certificado válido do Let's Encrypt, entre outras coisinhas bacanas. E esse é o melhor exemplo, assim. Para a próxima palestra, já vou deixar preparado o preset com o deploy, para não precisar fazer na mão esses arquivos de configuração, pessoal. Mas deu para entender, espero, né, que tenha dado para sentir a facilidade, né, da gente ter um projeto, poder dar um cool start, olhar ele local, visualizar ele local, né, que é o nosso localhost. Subindo aqui ainda. Antes de subir, aí complica, né? Aí depois que subiu, aí sim. Da mesma forma que eu tenho ele local, eu dou um cool deploy e tenho ele deployado. Esse aqui é um cluster que a gente tem, é nos Estados Unidos, né? Mas é Kubernetes, dá para fazer multi-cloud, tem até mais de um vendor, né? Eu quero ter na Azure, eu quero ter na AWS. Dá para se fazer também. Acho que era isso, pessoal, de demo. E aí? O que vocês acharam? O Tom gostou? Legal. A galera tá comentando aqui que curtiu pra caramba, falaram que tá top, que foi show, que a facilidade para você subir um projeto é fora de série. Deu parabéns aqui para vocês. Realmente, foi muito legal. O Gabriel fez até um trocadilho aqui, que o cool é cool. Valeu, pessoal. Valeu. Não, foi séria demais, realmente. Tanto a parte que você realmente falou da parte mais teórica, né? O conteúdo, sua didática foi realmente impecável. Muito obrigada. E a parte que você mostrou, achei super legal ter essa interação realmente de ver como é que funciona o negócio aí na prática, né? Mostrar para a galera também conhecer um pouco mais. Muito legal, realmente. Parabéns, Fabrício. Muito obrigada por ter compartilhado todo esse conhecimento aí com a gente, compartilhado tudo isso sobre o CUL. Muito legal mesmo. Parabéns. Legal, pessoal. Obrigado vocês. Obrigado, Isabela, Júnior, Tom, o Ed, pelo convite aí, né? Espero que o pessoal tenha aproveitado. Entrem lá, conheçam, interajam. Podem, aqui no GitHub, pessoal, né? Logo no README, a gente tem aqui o link para entrar no Slack, tá? No Join Slack Cool Dev. E lá estou eu, está todo o pessoal da Firework trabalhando no Cool, né? E outros entrarão em breve para dar suporte. Então, se você quer ou contribuir, ou quer começar a utilizar, quer ajuda, entra lá. O pessoal vai estar mais do que feliz de auxiliar, né? E ajudar no que for necessário. E a gente tem 92% de teste coverage aqui, de cobertura de testes. Só para gabar. Parabéns, Jun, por todo o trabalho aqui. Isso aí, galerinha. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Jun, também, pela contribuição nesse projeto tão legal. Gente, o link do GitHub está aqui nos comentários. Deem uma olhadinha, até contribuam com o projeto também. Qualquer dúvida, podem procurar a gente. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todo mundo. E a próxima é sobre Docker, então, hein? Vamos marcar. Docker, e na próxima eu vou sortear, vamos fazer alguma brincadeira, uma competição para ganhar a camiseta do Cool, hein? Ou aí sim, hein, galera? Estão avisados, então. É isso aí, então. Valeu, galerinha. Muito obrigada, Fabrício, e boa noite para todo mundo.